O áudio, estou gravando no multicore. É isso, no seu tempo. Quando vai começar, eu bato uma palminha. Pode ver. Cadê a palminha? Vamos lá. 3, 2, 1. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Donas FC. Eu sou Suleima Sena e começa agora a Voz Feminina no Esporte. E para começar o programa de hoje, sempre na companhia dela, Laura Tessi. Bom dia, boa tarde, boa noite, Laura. Tudo bem? Tudo bem, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos, né, depois dessa data FIFA, com muita coisa pra falar pra vocês, hein, gente? E eu já vou pedir para você já dar as manchetes do programa de hoje, porque tem muito assunto, muita coisa para a gente debater aqui no Donas FC. O que é que tem de... Exatamente, temos Campeonato Brasileiro, Série A1, Série A2 e Série A3. Temos a Copa da Inglaterra, NWSL, a gente teve a final da She Believes. A gente também tem algumas notícias aí no mundo do futebol feminino pra falar pra vocês, algumas boas, algumas ruins, enfim. Então, não dá para vir só as boas, infelizmente ainda, tá? Mas, Laura, vamos divulgar, né, as nossas redes sociais para a galera que quiser curtir, né, o Donas FC nas nossas redes sociais. Com Por certeza, favor. a gente tem o canal do YouTube, pra quem não conhece, nossa página do Instagram também. Donas do Jogo FC, tá lá, assim, né? Exatamente. E tem as nossas pessoais também, né? Aí vocês... O que vocês acham lá também do Donas do Jogo? Pois é, vamos começar falando de seleção brasileira de futebol. A seleção... vamos falar do saldo, né? Da She Believes Cup, a De quarta. gols? O saldo, na verdade, do desempenho da seleção em geral. A seleção brasileira ficou no terceiro lugar, né? No quadrangular. Qual foi o saldo? Como é que você viu essa preparação de Arthur Elias, né? Que é assim que ele encara a competição da She Believes Cup. Então, a gente viu que foi, querendo ou não, em comparação com a Copa Ouro, a gente foi regular, né? Empatou os 2 jogos. Não sei se isso é uma coisa boa ou ruim. Mas um ponto positivo foi que a gente conseguiu, pelo menos, ir bem nos pênaltis, que era um ponto muito fraco do Brasil, que a gente tava vendo nas últimas vezes que a gente disputou, né? Então, querendo ou não, foi o que a gente falou, pelo menos nas últimas vezes, o Brasil ele tá muito com erro de displicência em alguns lances, né? A gente viu que conseguiu ser, às vezes, superior ao Canadá muitas horas do jogo, porém não conseguia finalizar para matar o jogo e ganhar. Então acabou levando os 2 para os pênaltis. As duas partidas, né? A gente tem que explicar primeiro a She Believes Cup, que é uma competição que acontece anualmente nos Estados Unidos, com geralmente a equipe da casa, né? A seleção da casa, com mais 3 convidadas, e o Brasil fez a sua 4ª participação. Esse ano teve um formato diferente, que aí já foi diretamente para as semifinais. Né? Semifinais e final. Foram 2 jogos, Brasil, Canadá, Japão e Estados Unidos. E aí, no primeiro jogo, o Brasil venceu, o Brasil empatou com o Canadá no tempo regulamentar e foi para a cobrança de pênaltis. Vamos começar a falar, destrinchando dessa semifinal, que foi a estreia da seleção que entrou na She Believes, né, eu acho que de uma maneira diferente de como entrou, por exemplo, na Copa Ouro, porque... A convocação foi diferente também, né? Teve Marta e Cris. Sim, não, a convocação de Arthur Elias, mas nenhuma surpresa que cada partida, né, eu acho que ele está cumprindo muito aquilo que ele fala, de realmente testar. Rotatividade. Todas as formações da seleção brasileira com o Arthur Elias, você não consegue ver uma repetição, então a gente consegue enxergar que ele de fato está fazendo realmente ali um experimento da equipe, focando nas Olimpíadas, né, de Paris. Mas, por exemplo, pegando o jogo do Canadá, a entrada do Brasil, eu acho que já entra com uma moral por ter sido finalista da Copa Ouro, né? O Brasil fez uma campanha excelente na Copa Ouro, indo para a final, só perdeu uma partida, que foi exatamente para as donas da casa, né? Os Estados Unidos. E aí o Brasil entra para o Canadá, um jogo duro, que é sempre muito difícil jogar com o Canadá, empata no tempo regulamentar. E aí a gente tem que falar, porque aí é um jogo com 2 tempos, né, Laura? Então, exatamente. Para mim, o Brasil poderia ter matado o jogo contra o Canadá,
Só que acabou perdendo muita chance em questão de finalização. E aí a gente não, eu pelo menos eu não sei se é a questão do psicológico, delas não estarem tão confiantes às vezes, porque você sente que o Brasil não vai conseguindo fazer gol, aí vai dando aquele desespero nas meninas, né? Então, assim, melhorou, porém foi um time diferente. Então é difícil a gente analisar, né? A gente não pode analisar talvez atleta por atleta, né? Porque geralmente muitas, né, jogam uma partida, na outra já estão no banco, mas eu acho isso legal para competitividade. Sim. E eu acho assim, hoje olhando para a seleção brasileira, é difícil você pegar, eu não tenho, pelo menos eu em mente, se você tiver uma jogadora que fala assim, poxa, tá muito abaixo, jogou muito abaixo o desempenho. Eu sinto que essas jogadoras, quando entram, elas vestem a camisa mesmo, elas estão entendendo aquilo que o Arthur Elias está pedindo para elas, né? Isso é muito bacana, tanto que ele falou que terminou, né, essa competição com um leque enorme de opções. E a gente tem que lembrar que nas Olimpíadas são apenas 18 jogadoras, né? Então é uma disputa gostosa, é uma dor de cabeça que todo técnico, né, gostaria de levar. Agora, nessa partida contra o Canadá, o Brasil jogou bem. Eu gostei muito da postura do Brasil, acho que conseguiu criar muitas jogadas. Só que aí tem aquele mesmo problema como você colocou, que é a falta de efetividade ali para poder, né, na finalização. Mais uma vez, esse é um problema do Brasil que é recorrente. A gente viu bastante na Copa Ouro. Sim, na Copa Ouro a gente viu bastante que isso irritava algumas partidas que a gente poderia ter matado. E o Brasil acabou indo para a disputa dos pênaltis. E aí nos Começa com a Marta perdendo o primeiro. Marta perdendo o primeiro pênalti. A Cris fez o segundo, a Antônia perde o terceiro. Nossa, ela tá com tudo aqui, ó. Eu fiquei traumatizada com a Marta abrindo o primeiro pênalti e perdendo, assim. Foi muito triste, porque, nossa, ela tava nos Estados Unidos, né? Tinha uma torcida muito grande, mas... Enfim, é a rainha. E a Cris me surpreendeu, assim, maravilhosamente, entendeu? Bateu o pênalti, no outro jogo fez o gol também, então, assim... A Cris Calma, vamos partir pro segundo jogo. Quero falar bem dela, vamos falar das semifinais, porque Cristiane é uma coisa à parte aí. Aí, as semifinais... Brasil perdeu para os pênaltis, aí todo mundo, né, inclusive a gente, poxa, eu fiz uma análise depois da partida, falei que, de fato, o Brasil precisa trabalhar essa questão das penalidades, porque em Olimpíadas sempre surge essa oportunidade. O Brasil, inclusive, já foi desclassificado para o próprio Canadá nas quartas de final em uma Olimpíadas, então é muito importante. Mas o Arthur falou uma coisa que eu acho que faz sentido, porque não é só simplesmente, a questão de pênalti não é só tecnicamente, e é o momento da partida, é o momento que a jogadora tá, pressão, não tem como você entrar na mente ali. Imagina se a Marta não sabe bater um pênalti, né? A Marta não sabe bater um pênalti, mas naquele momento ela foi lá e perdeu. Então, assim, é muito difícil a gente pegar e fazer uma análise, né, mais profunda sobre isso. Mas aí chega o segundo jogo, aí eu não gostei muito da postura, eu não gostei do engraçado, né? Você vê como é a questão futebol. Detalhe, a gente estava falando do Canadá, que o Brasil jogou bem no tempo regulamentar, mas aí foi lá e perdeu nos pênaltis. Aí chega na disputa de terceiro lugar com o Japão. Eu achei que o Brasil não jogou bem, não deu o melhor que podia ali contra o Japão. Eu achei que o time estava um pouco lento, né? Além da conta, tomou um gol, porque as japonesas são explosivas, né? São muito velozes. A gente sabe que é uma equipe chata, né? De você competir. Muito. Piscou, você toma gol delas, né? E aí tomou o gol e conseguiu, né? Quando a gente estava assim no finalzinho, já praticamente entregues a mais uma derrota, eu já estava assim imaginando o que eu ia falar para os meus filhinhos. Cristiane cabeça. Cristiane foi lá e fez o gol, e foi muito bacana, porque tem uma jornalista, que é uma fotógrafa, né, que é uma verdadeira dona do jogo, que é a Lívia Vilas Boas. Ela tem uma agência só de mulheres que fazem as fotos, né, do Campeonato Brasileiro, enfim, Staff Image Women. E eu adoro, assim, as imagens delas, porque elas conseguem captar umas coisas incríveis. E não saiu da minha cabeça as fotos da Cristiane. Comemorando, né? Comemorando, a emoção dela, a gente conseguia ver aquilo ali. Parecia que tinha sido campeão, né? Assim, sim, mas é demais, porque é uma luta pessoal, né, dela, de tentar chegar, voltar, estava muito tempo longe
da seleção, tendo chances assim mesmo de ir para uma competição oficial, né, participar, e o Arthur Elias deu essa confiança, né, colocou a confiança nela. Eu achei um tiro no escuro, assim, dele, porque, querendo ou não, como a gente tava falando, aqui no começo, tanto do Campeonato Carioca quanto do Brasileiro, a gente não viu a Cris saindo, né, tipo, aparecendo tanto nessas primeiras rodadas, então, ele poderia, por exemplo, ter levado a Bianca Brasil ao invés da Cris, talvez, ter levado alguma outra, sabe? Mas eu achei legal ele dar essa chance de, tipo assim, vou testar ela, vou testar a Marta de novo. Mas isso assim, vírgula. Porque o que ela fez na última rodada, que daqui a pouquinho a Mas gente foi só vai... na última, né? Só- Carioca, ela sumiu. Você não Mas- viu a Cris no Sim, Carioca, por exemplo. Carioca. Jogo é jogo, treino é treino. Brasileirão. Na última rodada que a gente vai falar daqui a pouquinho, ela meteu um hat-trick. Não, exatamente, foi Então, aí. assim, Não, tipo, toca aqui na mãe, toca na mãe, né? Sua página, Pois é. toca na mãe aqui, na Aí mãe você vê Cris. como tudo foi bem no campeonato, aí já foi pra She Believe, já tava com aquela confiança, já conseguiu fazer gol, acertar pênalti, então o futebol realmente é a questão do time, né? Do time. Não, e assim, gente, salvou. Vamos colocar, porque teve Salvou o duas Brasil. heroínas, duas donas do jogo. Não dá nem pra ser a dona do jogo. A gente pode falar de dois. A primeira, no tempo regulamentar, A outra é dona da luva, né? a dona da meta, que é a Lorena. A gente não pode chegar aqui e falar de She Believes Cup, falar de seleção brasileira e sem falar da Lorena, né, Laura? Que desempenho foi esse da Lorena? Não, ninguém entendeu nada, né? O primeiro jogo, querendo ou não, ela entra, aí, igual o Brasil perde pro Canadá nos pênaltis, a gente fica meio assim, aí fala com o Arthur, ele fala, não, mas ela tava indo bem nos treinos, não sei o quê. Não, a Laura fez a pergunta pro Arthur só para contextualizar na coletiva de imprensa, porque realmente a gente ficou bugada com a troca de goleiras. Qualquer pessoa. Imagina você ter. Não é. Eu nunca comum, tinha visto isso. É difícil acontecer. Eu já vi algumas vezes, mas é pouquíssimas. Em Então, eu pouquíssimas nunca tinha vezes visto. é você pegar a goleira, né? Tem uma goleira que tava ali, quentinha. Não sei quando acontece alguma coisa, ou a goleira se machuca ou expulsa, mas não foi o caso. Não foi o caso da Tainá, né? Que fez a partida e depois, quando chegou na cobrança de pênalti, a gente tá falando da semifinal. E aí a Lorena entrou. E a gente fez a pergunta, não foi nenhum tom de crítica, de nada. É mesmo para a gente querer entender a estratégia. Porque eu penso assim, se uma goleira está bem fisicamente para ir para uma disputa de pênaltis, porque ali é um conjunto. Disputa de pênalti a gente deixou ainda mais para a goleira. Então é o psicológico, é o físico, é a técnica, né? Porque tem Sim. aquelas goleiras que realmente se destacam para Em pênalti. segurar em pênaltis e outras não. Mas você precisa também estar com um aquecimento mais adequado e isso durante a partida vai Exatamente. acontecendo, que foi o que aconteceu na segunda partida Pra contra mim, o Japão, né? Devia ter pelo menos colocado ela um pouco antes, né? Porque ele colocou a Lorena faltando acho que 2 minutos pra acabar o jogo contra o Pra Canadá. falar a verdade, eu achei um pouquinho estranho a Tainá ter entrado. Eu esperava Eu não teria. A Barbieri? a Barbieri. Eu esperava assim, para Também. essas duas partidas, eu achei que ele fosse usar a Barbieri e a Lorena, por quê? Porque são jogadoras também que se destacam já no Campeonato Brasileiro, que já vem aí de base, enfim, que a gente já tá mais acostumada, e eu pensei que ele ia usar essas duas, aí entrou com a Tainá, que é legal também, porque é democrático, ele tá realmente mostrando que ele tá testando, inclusive as goleiras. E aí depois ele fez essa troca, que a gente não entendeu nada. E aí Lorena, Lori Gol, foi lá, Lori Gloff, foi lá e defendeu 4 pênaltis. 4 pênaltis. Primeiro, no tempo regulamentar, né? O Brasil estava perdendo por 1-0. E aí surgiu uma oportunidade. Aliás, eu não quero nem falar da arbitragem, porque eu achei que teve uns probleminhas ali na arbitragem, né? Achei que teve uma má vontadezinha com a seleção brasileira. E aí teve esse pênalti, e aí, claro, os pessimistas ou os traumatizados falou, ok, 2-0, Japão. Já foi, acabou. E aí aparece a Lorena. E eu acho que quando a Lorena aparece e fala, toma aquela responsabilidade para si e faz aquela defesa, aí eu acho que a equipe toda vai junto com ela. Fala, não está perdido. Tem muito jogo. E aí o Arthur Elias fez algumas substituições que surtiram efeito. Segundo tempo, o Brasil já estava com uma postura melhor. E aí surgiu o gol. Mais agressiva, né? Sim.
Agora eu vou ser muito, assim, vou fazer uma pergunta pra você, vou te colocar numa saia justa aqui. O Arthur Elias falou desse leque, né, de opções, inclusive ele respondendo também uma pergunta sua, uma das últimas coletivas dele, você perguntou sobre se ele já tinha testado, né? Qual foi essa pergunta? Todas as jogadoras? Porque ele falou que ia testar durante a Copa Ouro She Believes, e eu perguntei se ele já tinha terminado esse período de teste e se ele já tava meio que com uma escalação pronta, né? E aí ele falou que não. Ele falou que não. Basicamente, ele falou que ele vai ficar continuar testando. Não, porque, na verdade, ele ainda ia observar mais algumas jogadoras e, assim, tipo, isso é legal porque esquenta o Campeonato Brasileiro. Até o último segundo. Então, que ele vai ficar observando mais algumas jogadoras no Brasileirão. Isso é muito, muito bacana, né? Porque a gente tem que lembrar que tem mais uma data FIFA aí, eu acho que uma ou duas, né? Em junho. Ainda tem, um mês e meio, quase 2. Porque as Olimpíadas começam em julho, né? O futebol. E ele falou que vai observar algumas jogadoras. Mas assim, vamos colocar, pegando todo esse resumo, She Believes, Copa Ouro, aí você escolhe o número. Tá? Se você quiser falar uma, se você quiser falar 2, 3, 4, até às 18, se você quiser, você tá livre hoje. Se você fosse a dona da prancheta, Laura Tessi, quem você levaria hoje, avaliando em seus olhos, tá? Avaliando esse time aí, aquela jogadora que fez com seus olhos brilhar, você fala assim, poxa, essa aqui tá na minha lista, não abro, essa também, enfim, até às 18 se você quiser. Porque aqui a gente só tá palpitando. Eu acho que eu sou mais confusa que o Arthur nesse sentido, entendeu? eu não ia conseguir escolher escalação nunca, assim, de falar vai essa e essa. Sério? Mas não teve ninguém que tenha chamado a sua atenção? Olha, assim? Com certeza, Barbieri e Lorena eu levaria, Tamires. Eu gostei muito da Tarsi. Eu levaria talvez a Bianca Brasil, porque, querendo ou não, acho que eu apostaria nela. Assim, ela tá mostrando, mas eu levaria ela. Então ela pegou toda apanhada, assim, até daquelas que ainda não... Ela olha, a Bianca Brasil, te colocou até na próxima lista. Tem que ser, né? Então a gente tá aqui, vamos deixar registrado, vai que... O resto eu ia esperar mais um joguinho aí na lista do Arthur Elias. Olha, eu vou te falar assim, antes do jogo antes da She Believes, eu tinha 3 jogadoras que estavam na minha lista. Antes de começar. Zanerato, né? Não sei porque que ele não levou a Zanerato ainda. Mas é porque eu acho que ele testou ela, né, na Copa Ouro. Eu acho que ela já provou muito, ele vai ficar observando mais. Tinha que levar outras jogadoras, né? Eu acho, pelo menos foi o que ele deixou bem Então, claro. Em relação a Olimpíadas, ninguém tem lugar cativo, eu consideraria a Zanerato. Isso, de goleira tem. Isso é legal, até interessante do Arthur Elias, que ninguém tem um lugar cativo, né, na lista aí. Mas assim, eu antes dessa competição, 3 jogadoras estavam na minha lista, assim, mas assim, pensei, falei, eu levaria para as Olimpíadas em Paris, independente de qualquer coisa. E aí eu vou justificar. Vai gerar uma polêmica, mas 2 de cara que, se eu tivesse lá, a minha pranchetinha, ia falar assim, vai lá, Suleima, coloca Marta e Cristiane. Suleima... Não, concordo. Levaria. Para as 2... ainda mais que não tem hoje, não tem mais o limite, né, da idade. Não, a Marta tem que levar, né? Então eu acho que a Marta e a Cristiane, com certeza, assim, eu acho que ela tá muito, muito, muito bem preparada, fisicamente, tecnicamente. A Cristiane salvou o Brasil de uma derrota. É isso, vamos deixar bem claro, porque é a maneira como você enxerga. E foi isso. Estávamos perdendo e no final da partida a Cristiane foi lá e fez a diferença. E é isso que a gente espera de craque. Ela foi decisiva. A Marta não tem sido decisiva nas últimas partidas e teve muito mais chances do que a Cristiane. Ok, sabemos, mas a Marta dentro de um elenco, a gente sabe que muda tudo. Exato. Experiência, e não é só experiência. O caso de Marta é porque Marta é a nossa camisa 10, é a craque. E também
né? Pra quem falou que ia se aposentar e quer jogar mais uma Olimpíada, deixa ela jogar a Sim, Olimpíada. e tá jogando bem refinadinho também na NWSL. Não, atrapalhar ela não vai, entende? Tá feliz. Não, eu acho que até para o esquema tático mesmo, porque um time, se eu sou técnica de outro time e eu olho ali para a seleção brasileira e eu vejo que tem simplesmente Marta Vieira da Silva, eu vou realmente, a minha marcação vai ser em cima dela, porque olha o que aconteceu na partida contra o Japão. Foi uma jogadora experiente, craque, histórica, que foi lá e decidiu. Foi ela que decidiu. Então, uma competição pode ser decidida em detalhes, e jogo é isso. E Olimpíadas, muito mais. É aquela jogadora que pode estar ali nos acréscimos, fazer aquele gol, né, esperado. É aquela jogadora que pode cavar uma expulsão, porque a marcação vai ficar toda em cima dela. Vai ficar toda em cima dela, porque ninguém é bobo, vai chegar lá do outro lado e vai falar assim, poxa, tá Marta lá, mas eu não vou dar bola. Não. A gente sabe que não é assim. Então, essas duas jogadoras estariam, sim, na minha lista. Levaria de cara. Depois eu ia ficar observando mais quem eu podia acrescentar. E duas jogadoras, tinha uma que já estava, que já tinha realmente meio que ganha esse espaço, né, dentro da minha lista, que é a Tassiane. Estou gostando muito e não é da agora. Eu já gosto do futebol, a Tassiane já gosta há muito tempo, mas eu acho que ela tem sido muito assim, eficaz naquela proposta ali dentro do plano de jogo do Arthur Elias, e muito segura. A personalidade dela, né? Sim, desde aquele jogo da Colômbia, na Copa Ouro, ela marcando a Linda Caicedo, sabe, indo pra cima, enfim, assumindo, cobrança de pênalti, todo mundo treme, imagina, ela é uma jogadora jovem. Então, ela também estaria, se estiver bem fisicamente, não tiver nenhum problema, estaria com certeza. E a outra que ganhou dessa última, a Lorena, sem dúvida, não tem... Depois disso, não tem. Defendendo 4 pênaltis. Isso aí é uma assinatura que, enfim, não tem nem o que questionar isso. Mas eu tenho uma outra que eu gosto também, que é a Yaya. Eu achei que a Yaya tá se mostrando muito bem também, né? Foi uma surpresa, né? E ela dá uma movimentação muito interessante ali. E eu acho que a Yaya seria, de repente, a nossa Salma Pararuelo, né, da Copa, aquela surpresa, pode ser nosso talismã. Ninguém tá muito de olho ali. Muito de olho, porque joga no futebol brasileiro também, é muito jovem. E aí deixa ali aquela pecinha ali no campo e coloca, então, são essas jogadoras, essas 5 jogadoras, que eram na verdade 3, depois virou 4 e agora já são 5, que estariam na minha lista. E aí as outras ainda realmente, claro, tem várias que eu gosto em si delas, mas para a lista, para as Olimpíadas, essas daí. Mas, enfim, vamos continuar aqui falando rapidinho de seleção brasileira, mas agora a gente vai dar uma mudada de categoria, né, Laura? Uhum. Porque a seleção sub-17 conquistou o título sul-americano da categoria, derrotou o Paraguai por 4-1 e acabou carimbando o passaporte para o Mundial que vai ser na República Dominicana. Parabéns às meninas, parabéns a Simone Jatobá. E tem 2 jogadoras aí, né? 2 doninhas do jogo, para vocês ficarem de olho. Quem são elas? Fala aí a sua, que você... Giovana, que você adora. Você vai ser quase uma... Você é quase uma assessora de imprensa da... Ela não aguenta mais, mas, gente, eu amo a Giovana. Pra mim, ela é a minha preferida, não tem nem o que falar. E a Julinha também, inclusive são 2 jogadoras que foram eleitas as melhores jogadoras. Tava tendo uma votação no site da Conmebol, e aí para votar, né, quem seriam as melhores jogadoras do campeonato. E aí tava a Júlia, que agora eu esqueci o sobrenome, que a minha cabeça... Julia Harris. Julia Harris, porque os nomes são internacionais, as duas, né? Walksman. Parece até Walkman, que não é da sua época, que a gente usava na época. Então, essas 2 doninhas do jogo, são muitas jogadoras que têm, um leque, assim, de talentos, mas essas 2 jogadoras para vocês ficarem de olho. Mas tem também Sub-20, e estreia hoje, né? Nessa sexta-feira. Quinta-feira. Estamos na sexta-feira. 8 horas da noite.
lá em Cali, Guayaquil, no Equador, e né? contra o Chile. A Sub-20 vai enfrentar, time comandado por Rosana Augusto. Essa partida vai ser às 8 horas da noite, né, horário aqui de Brasília, no estádio Modelo Alberto Spence, Guayaquil, Equador. E a partida terá transmissão, até o último momento a gente vai saber, da Sport TV. E por que eu falei assim, com essa má vontade, que vai ser transmitido? Porque a gente estava acompanhando várias partidas do Brasileirão, e aí quando chega, inclusive agora no Brasil, né, a seleção brasileira, na She Believes Cup, que eles divulgavam que a Sport TV ia transmitir, e aí, aos 46 minutos do segundo tempo, falava, não, foi brincadeira. Então, assim, a gente fica aqui, pega aí o narizinho de palhaço para colocar na gente, porque a gente está falando aqui o nome da emissora para poder vocês acompanharem, incentivarem as meninas e vocês também assistirem e acompanharem, que é muito importante, especialmente quando tiver categoria de base, porque é o futuro da seleção brasileira, e é bacana, porque você vai levar como a Tassiane hoje, que a gente está falando aqui dela, né, do desempenho dela na equipe principal, mas a Tassiane ganhou a Copa América, já veio, todas, na verdade, ela é de poucas jogadoras que foi ali, ó, subindo de categoria, né, que a gente, até pouco tempo, nem uma sub-15 a gente tinha. E tem que aproveitar que elas estão entregando também, né, o 17 tá indo super bem, o sub-20 já ganhou 10 vezes, igual a gente vai falar aqui, então, assim, se a desculpa é que não tá ganhando, não tem mais essa desculpa, entendeu? Pelo menos nossa seleção de base tá fazendo muito bem feito. E vai ser um jogo super interessante, né, Brasil e Chile. Sempre tem uma rivalidadezinha ali. Vamos ver o que vai acontecer. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Laura? Acredito que não, só isso. Ficar de olho mesmo na tabela. Às vezes tem essas mudanças de última hora em questão de transmissão. Mas de resto, tudo então, falando de mudanças da tabela, vamos começar. Vamos continuar o futebol brasileiro. Agora a gente vai falar pro Brasileirão Feminino, que vai começar nesse final de semana a 5ª rodada, que deu essa parada aí por causa da data FIFA. E para a gente falar da 5ª rodada, Laura, vamos dar uma repassada aqui. Nos resultados? Nos resultados da 4ª rodada. 4ª rodada começou, na verdade, dia 27/3. Aí a gente teve o América ganhando por 3-1 do Avaí Kinderman. Depois, no dia 28, quinta-feira, a gente teve o Palmeiras ganhando por 2-1 do Grêmio. Botafogo e Real Brasília empatado por 0-0. A Ferroviária ganhou por 1-0 do Cruzeiro. Flamengo ganhou por 3-2 do Atlético Mineiro. E aí teve o hat-trick da mamãe. Toca na mãe, né? Depois tivemos o São Paulo ganhando por 2-0 do Fluminense. Boa, nossa, muito boa esse triunfo do São Paulo, fora de casa, contra o Fluminense, que tava com um bom time, tá bastante embalado, né? Pois São Paulo conseguiu esses 3 pontinhos aí lá no Rio de Janeiro. A gente teve um jogo um tanto quanto polêmico. O Santos perdeu por 2-0 do Bragantino. Depois desse jogo, teve o técnico expulso. A gente pode voltar depois. Vamos falar daqui a pouco do Santos, porque, enfim. E para finalizar, o Corinthians ganhando por 3-0 do Internacional. O jogo que foi lá na Neoquímica Arena. Numa sexta-feira de feriado, 9 horas da noite. Que a gente precisa relatar isso. Uma sexta-feira da paixão. E quem vai para uma sexta-feira da paixão, para um jogo de futebol? 9h30 da noite. Claro, Laura Tesse. Laura Tesse, a dona dos campos, dos gramados, dos estádios do mundo. E ela estava lá e fez um excelente trabalho, fez toda a cobertura para o Dunas FC, entrevistou o técnico, entrevistou a jogadora do Internacional. E o que você achou dessa partida? Foi uma partida que foi muito comentada e muito esperada, né? Um jogaço, foi uma pena. Que mesmo assim teve um público muito bom, né? Não foi você não é a única louca do bando, não, né? Tinha mais uma galera lá. Teve quase 9.000 pessoas. A gente sabe que é um público ruim em relação ao Corinthians, né? Pro futebol feminino, a gente sabe que a gente sempre coloca mais que isso. Porém, sexta-feira de feriado, muita gente viajando. À noite também, tava horrível pra chegar no estádio, pra ir embora também, né? Porque o metrô já tinha fechado, então
Infelizmente teve apenas 9.000 pessoas, mas já é um público muito bom pro futebol Apenas feminino. 9.000 pessoas, não. É muito bom para um Pra nossa feriado. realidade. Sim, é que tá acostumada, né? A gente vê mais excelente público. 9h30 da noite, um feriado. Arena, né? Não, eu achei muito legal, muito bacana, né? Aí, o que a gente estava falando pra gente dar uma fechada aqui no Campeonato Brasileiro? A gente vai falar... Não, vamos falar logo da... Os jogos. Vamos falar da quinta rodada? Jogos. Jogos, porque começa nesse final de semana a quinta rodada do Brasileirão. Vamos Pois dar uma é, a conferida. CBF decidiu colocar tudo sexta, sábado e domingo, por algum motivo. Começamos com sexta-feira, amanhã teremos Palmeiras. Hoje, nessa sexta-feira. Teremos Palmeiras e Avaí Kinderman às 8 horas da noite no Jaime Sintra. Depois vamos lá para Vila. Santos e Corinthians se enfrentam 8h30 da noite. No sábado, América, Mineiro e Atlético lá na Arena Gregorão às 3 horas da tarde. Depois teremos Cruzeiro e Real Brasília, 4 horas da tarde, no Castor Cifuentes. Nossa, que chique. Você viu? O seu espanhol tá muito Tá treinado. ensinado. No domingo, dia 14, teremos São Paulo e Botafogo às 3 horas da tarde no Marcelo Portugal, que é aqui em São Paulo. Depois vamos lá para Fonte Luminosa, Ferroviária e Fluminense jogam às 4 horas da tarde. E para finalizar a rodada, segunda-feira eles mudaram, tá? Internacional e Grêmio às 8 horas da noite no Sesc Protásio Alves. E Flamengo e Bragantino às 3 horas da tarde. Lá no Estádio da Gávea. É aquela coisa, a gente estava falando, a gente estava elogiando aqui o Corinthians por ter colocado o jogo, né, contra o Internacional lá na Arena, e aí agora a gente vê, nós vamos ter um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, um Grenal, futebol feminino na Série A1, e aí o jogo vai ser no Sesc Protásio Alves. As duas equipes têm estádios, belos estádios, né, modernos, e super bem equipados, tem uma torcida apaixonada e torcedoras que acompanham muito, torcedoras e torcedores que acompanham muito o futebol feminino, tanto das gurias gremistas como das gurias coloradas. Então, é tão triste a gente olhar, né, porque você não vê um esforço para poder, pelo menos, uma partida dessa, que é um clássico, em colocar em um desses estádios. Vamos jogar no Sesc Protásio Alves, um Grenal. A todos eles. Sabe? Né? Essas coisas. Por isso, a gente nunca dá. Quando a gente fala de futebol feminino, infelizmente, a gente queria aqui só realmente falar as coisas boas, mas não queria ficar reclamando o tempo todo. Mas aí a gente olha com a tabela, quinta rodada do Brasileirão, uma partida importante, né? Um apelo muito grande para você levar o torcedor por estádio. Então, o que é que você pensa, se você é uma gestora, se você é um gestor? Vamos criar ações, porque é assim que os profissionais, que os gestores de futebol no mundo pensam. Vamos criar ações. Tem aí o apelativo, que é um clássico, Grenal, que movimenta, que até jogo de botão gera rivalidade. E aí, não, vamos colocar em qualquer lugar, com todo respeito ao Sesc, mas você não vai receber um público de Grenal no Sesc, lá no Rio Grande do Sul. Desculpa. Essas coisas realmente que precisam ser repensadas, e a gente tem que ficar aqui falando mesmo, a gente tem que questionar, a gente tem que reclamar até realmente alguém chegar e tomar atitudes, porque aí não dá pra gente ficar olhando pro Corinthians e falar assim, que pena, o Corinthians tá levando tudo, a gente não leva nada. Copiem as boas ações. Nada se cria, tudo se copia. Então aposte no que está dando certo. O Corinthians, até quando não são os jogos, as decisões, tem colocado as suas mulheres para jogar na arena. A gente sabe que existe... Mesmo a Fazendinha também é muito mais fácil de acesso do que qualquer outra aqui. Sim, mas a gente está falando aí de valorização, de você colocar no estádio, que é o mesmo estádio que os homens jogam. E hoje a gente não pode falar que não existe um investimento, porque tem. A gente relatou aqui no Donas FC, em outros episódios, do investimento recorde que a Confederação Brasileira de Futebol fez na Série A, desse ano, 2024, e aí a gente quer ver esse investimento de alguma maneira. Então, uma coisa assim tão básica e simples, você não pode pagar um estádio para poder colocar o Grenal lá, criar ações interessantes para mulheres, crianças.
Lógico que pode. Eu tô Eles falando do querem clube. perder dinheiro. Exato, mesmo Eu tô pode. falando do Eles querem perder clube. dinheiro. Exato, é a mesma Mas eu coisa. tô falando do clube, da Palmeiras má foi no Jaime vontade. Sintra, porque aí fala que gasta 300 mil e aí a renda não cobre, aí eles não querem, né, ter esse desperdício. E é horrível você falar de gastar quando você faz no futebol feminino. A gente tem que falar de investimento, porque esse é o nome certo. Primeiro você tem um produto, é um produto novo. O futebol feminino é um produto novo. Por que é um produto novo? Já existe há alguns anos, mas é considerado um produto novo, porque está ascendendo agora. Então, mas você tem um produto novo na prateleira. Vamos deixar bem claro, porque algumas empresas hoje, empresas sérias realmente que apostam na equidade de gênero, né? O que elas fazem? Elas só investem no masculino se eles tiverem um time feminino, porque isso faz parte da integridade da empresa. Então, eu não vejo isso como um gasto, isso é investimento. Então, os clubes de futebol, a gente precisa colocar na cabeça, a gente só está pedindo um pouquinho de profissionalismo mesmo. A gente está aqui pedindo caridade porque futebol feminino não precisa. Não precisa, porque é um produto vendável, mas você tem que tornar o produto interessante. É do departamento de marketing que surgem as ações para poder fazer com que esse produto seja ainda mais valorizado. Que é que o Cruzeiro tem feito, né? Nesse ano a gente está vendo um Cruzeiro diferente. O Cruzeiro está chegando aqui, está furando a nossa bolha aqui em São Paulo, que a gente só fala de... Eu faço meia-culpa também, mas fala de só como se existisse só futebol. A gente fala de futebol brasileiro e a gente fala do futebol do nosso quintal aqui. E a gente está aqui, inclusive, no Donos FC, para a gente furar essa bolha, viu? Porque aqui a gente vai para Roraima, aqui a gente vai para Bahia, onde tiver mulher jogando bola, aldeia indígena, enfim, onde tiver mulher jogando bola, vai ter visibilidade aqui, porque dentro da medida a gente está sempre atentas. Eu, Laura Tessi, olha as olheiras dessas mulheres aqui. É isso, vendo o que está acontecendo de interessante e falar em ação. Até teve uma ação super interessante de uma equipe, né, da Série C, uma ação de marketing que eu achei muito bacana. A gente divulgou lá na nossa rede social, as meninas do Rio Negro, né, feminino. Parabéns, eles colocaram as camisas, né, para a venda, a camisa do time feminino, e aí você pode comprar essa camisa personalizada, e a gente está fazendo aqui, porque a gente está sendo paga, né, mas personalizada para você apoiar o futebol feminino. E sabe quanto é que custa essa camisa, Laura? Quanto? R$35. R$35. Então, olha que bacana. Viável, você né? vê lá, né, uma equipe que não é a equipe que está no principal cenário do futebol, né, brasileiro. Não vou nem falar só o feminino. E eles estão fazendo essa ação maravilhosa. Então, parabéns. E não só isso, fazendo também vídeos com jogadoras convocando a torcida para o estádio. É sobre isso que a gente está falando. Eu sei que muitas pessoas que estão lá, que estão com a caneta no futebol, e eu conheço muito, simplesmente há 20 anos, a maioria, né, que estão ali dentro, e eu sei que é má vontade, porque eu já me reuni com essas pessoas para poder falar de futebol feminino e falar, é o mesmo discurso. Eu não gosto, não sei porquê, mas eu não gosto. Eu não acho que é bom, mas é tudo no achismo, né? É tudo no achismo. É tudo no achismo e já começa com a má vontade. Então, ufa, falei, desabafei. E é isso, né, Laura? Tem alguma coisa para acrescentar? Nada, o mesmo de sempre, né, gente? Sim, pois é. Então, para fechar esse Brasileirão feminino, a Laura falou, né? O Santos acabou perdendo nessa rodada, na quarta rodada, para o Bragantino, que culminou na demissão Do técnico. do técnico do Bruno. E o técnico era do Sub-20 e ele acabou sendo demitido, né? Porque o Santos não estava desempenhando como esperado. E aí veio a bomba, que abalou todas as estruturas do futebol feminino. E deixou assim a gente, tipo, do Donas FC, what the... Sabe? Cleiton Lima, ele mesmo está de volta para dar para as Sereias da Vila. contexto, ele foi demitido em dezembro do ano passado, porque 19 atletas fizeram cartas anônimas, a maioria,
acredito que todas anônimas, denunciando assédio, tanto sexual quanto moral, psicológico, enfim. E aí fizeram uma apuração interna e aí decidiram demitir ele, só que nunca chegaram a concluir essa apuração interna. E aí agora, 3, 4 meses depois, Não, tem 7 meses, não. foi final não, do ano foi passado. setembro. Ah, tá. Não, é menos tempo ainda. Foi... Aí colocaram o técnico do Sub-20. Esse é o planejamento. Planejamento das Sereias. Colocou o técnico Sub-20 para disputar o campeonato brasileiro. A elite do futebol brasileiro. Aí o técnico não entregou aquilo que era esperado dele. E aí o que 4 você faz? rodadas. 4 rodadas. Na quarta rodada. Aí o que você faz? A volta dos que não foram. Aí você traz para a sua equipe um técnico de futebol que foi acusado por... A Laura acabou de trazer a informação. Por 19 jogadoras por assédio moral e assédio sexual. Estamos aqui apontando o dedo para Cleiton Lima, acusando? Não. Ninguém está falando isso porque ninguém vai ser insensata, vai ser irresponsável, vai ser antiética, porque existe a apuração, mas existe a denúncia. Mas o Cleiton Lima retornou, foi apresentado com pompa Essa semana, ao lado da coordenadora de futebol feminino, Thaís Picarte, né? E vou usar as palavras dela, né? Segundo a dirigente, nada foi comprovado sobre as denúncias. Após a apuração, por argumentos extremamente fracos e frágeis, um episódio que foi uma mancha desnecessária na história do clube. E aí... O tempo vai dizer o que é que foi a mancha desnecessária no clube, mas eu vou falar porque a gente precisa comentar. Para mim foi um tiro no pé. Eu falo com muita convicção. Eu falo, hoje nós estamos em abril, né? No mês do meu aniversário. Falo com muita convicção que foi um tiro no pé da equipe santista, principalmente pelo ponto de vista mesmo de imagem do clube. Por quê? O que acontece, né? Independentemente da veracidade das acusações contra o Cleiton Lima, eu acho que não é o momento. A gente está falando aqui de gerenciamento de crise, então a gente está falando de gestão, então não estou falando aqui de caso criminal, de nada, porque você precisa falar quando se o cara foi julgado e se foi comprovado realmente. Mas existem as denúncias, 19 jogadores. Aí já tem várias jogadoras do Santos que falam que não foram ouvidas. E aí a Thaís Picarte, que é a coordenadora, fala que ouviu essas jogadoras. Aí chega na coletiva de imprensa, a gente não vê nenhum atleta sentada ao lado ou a entrevista de um atleta, e seria interessante até para o Santos, já até coloco isso daí. Seria bacana se uma jogadora, ou uma, ou duas, ou três, chegassem e falassem, a gente queria ouvir das jogadoras, se elas se sentem, primeiro se elas foram escutadas, né, sobre a volta do técnico, porque com todas essas acusações, a gente não pode falar que o Santos vai viver a mil maravilhas, a gente está falando de ambiente. Futebol não é só dentro de campo, não é só resultado, não é só as 4 linhas. Tem os bastidores, tem tudo aquela coisa. Então, será que tá legal? Será que tá bacana? Será que essas jogadoras elas foram ouvidas mesmo? Porque muitas estão falando, né, que você viu. Pois é, e a maioria também foi embora do Santos, né? Então não sei se foi por conta disso que eles fizeram, tipo, tá, já que elas foram embora, então a gente pode trazer ele de volta agora. Só que eles conseguiram arrumar uma baita briga com a torcida, entendeu? Porque aí tá igual, né, um caso que aconteceu um tempo atrás no Corinthians, que aí metade tá defendendo, agradecendo por ter trazido ele de volta, porque não olha pro lado humano e sim pelo trabalho técnico, que a gente sabe que profissionalmente ele é um ótimo. E aí agradeceram, porque ele já ganhou muitos títulos, e aí comprou briga com uma outra parte da torcida, que tá falando que isso foi uma mancha na história do Santos, e aí fizeram até um levantamento, né, tem uma página que chama Esporte Tudo, colocando que várias atletas desmentiram. Tem aqui a Gi Fernandes, a Tayla, a Carolina, a Camilinha, a Tainá José, a Bianca Brasil, a Ana Carla, a Amanda Gutierrez, todas elas postaram, a Jordan, todas elas postaram no seu Insta essa matéria falando que não procuraram elas em nenhum momento pra falar sobre nada, pra serem ouvidas, enfim, então... E você sabe que eu acho, assim, de tudo que é o pior, é que quando você faz... Primeiro, gerenciamento de crise, que a gente estava falando.
É como você tá com um incêndio aqui e aí você fosse apagar o fogo usando gasolina. Que foi isso? A volta do Cleiton Lima no Santos foi isso. Legal, tá um incêndio aqui. O que a gente vai fazer? Vamos lá e vamos jogar gasolina em cima. Por que isso? Porque é claro que é controverso. É claro que ia gerar tudo isso. Aí é claro que isso, sim, é uma mancha na história do clube. Isso é muito mais porque as denúncias, eu não considero a mancha na história do clube, porque naquela ocasião o técnico foi demitido. Afastado, sim. Foi afastado. Mas quando você faz uma coisa dessa, você está ignorando simplesmente 19 vozes. Então, eu acho que é falta vozes. de profissionalismo, né? Não é nem você chegar e falar, ele é culpado, ele não é, porque isso ninguém aqui pode falar, né? Mas é a falta do profissionalismo, de você não fazer realmente essa apuração verdadeira. Porque se tem pelo menos 5 jogadoras falando que não foram procuradas para ser ouvida, você não pode falar com propriedade se sim ou se não sobre nada, sabe? E você acaba passando a mensagem de que a jogadora do Santos, ou lá dentro do clube, a cultura do clube, é não ouvir as mulheres em caso de denúncia. Porque como é que você denuncia o assédio moral e sexual? Né? Então, Como é? É a voz. Então, assim, quer dizer, 19 vozes são ignoradas, então as jogadoras não têm vez. Então, isso acaba coibindo até. Porque elas não se sentem estimuladas para num caso desse. Inclusive, a gente entrevistou... Vai querer trabalhar no Santos com essa... Com certeza. Então, assim, eu continuo achando que foi um tiro no pé, assim, em termos de gestão do Santos, foi muito grande. Não seria o momento, sei lá, não vou aqui chegar e buscar a solução, porque eu também não sei, mas não seria o bom momento. Se você quer realmente criar um ambiente melhor para que o time se destaque dentro do brasileiro, pelo menos tinha que, para mim, assim, para ser validado, para eu poder entender, seriam pelo menos o elenco do Santos do lado dele e falando assim, olha, nós estamos com ele. Se você conseguir fazer isso, Santos Futebol Clube, parabéns. Porque o que importa são as atletas, como é que elas vão estar se sentindo. Como é que vai estar o clima lá dentro. Isso importa. Mas tudo bem. O importante é que a gente, como imprensa também, a gente consiga ser esse porta-voz também das jogadoras para que elas continuem se sentindo confortáveis e abertas para poder falar de assédio sexual e a gente criticar o que a gente não acha que é correto. Então, assim, foi um tiro do pé do Santos. Boa sorte a todos os envolvidos. Aliás, o Santos, a terceira vez, já pode até pedir música no Fantástico, porque também aconteceu a mesma história. Você falou aí do Corinthians, mas aconteceu, claro que completamente diferente. Mas um caso do Robinho, na época que tinha sido tinha aquela acusação absurda, né? Contrataram ele mesmo. Foi lá e contratou o Robinho. Contra tudo e contra todos, foi lá, enfim, bacana. Mas estão dizendo que esse episódio das meninas foi que manchou a história do clube. Tá vendo? Foram as mulheres. Sempre recai sobre nós. São as mulheres que mancharam a história do clube com essa denúncia. Não foi o clube lá atrás, quando decidiu pegar e contratar um cara que tinha sido condenado, tanto é que me fala onde ele tá pedalando agora, tá bom? Vamos lá, vamos falar de coisa boa, porque a gente tá falando aqui de Brasileirão e vai começar Série A2 e Série A3 e a disputa vai ser acirrada, porque todo mundo quer chegar lá na Série A, ainda mais agora com esse dinheirinho bom, hein, Laura, que a CBF está bancando aí a Série A1, então acho que vai pegar fogo. Vamos começar primeiro falando de Série A2, né? Vamos dar uma olhadinha, vamos ver na tabela, quando é que começa. Laura Tessi. Vai começar a rodada 1 de 7 rodadas, tá, do campeonato. Começamos no sábado entre Fortaleza e Remo, às 3 horas da tarde, no Centro de Treinamento Ribamar Bezerra. Depois a gente vai ter o 3B da Amazônia contra o VF4, às 4h30 da tarde, no Estádio da Colina. Atlético Paranaense e Misto, às 8 horas da noite, no CT do Caju. Passando para o domingo, teremos UDA e Recanto da Criança, às 3 horas da tarde, no Estádio Rei Pelé.
AD de Taubaté e Doce Mel, às 3 horas da tarde, no Ninho da Graça. Aliás, só fazendo uma ressalva aqui, o estádio Rei Pelé, que existe uma lei lá, né, que eles estão querendo implementar, mudar o nome para ser o estádio Rainha Marta, É, porque a Marta é de Alagoas, né, e o estádio belíssimo, conheço, viu? Já fiz série C lá de brasileiro. Eu fui uma repórter de todas as séries, viu? Só não fiz a D. Eu já fiz série A, série B, série faltou. Tá faltando no meu currículo, acho que, né? Nunca é tarde. Mas tem esse movimento para poder transformar o estádio em estádio Rainha Marta. Bom, claro, né? A lagoana mais famosa e representativa do estado, faz sentido, com né? certeza. Seria muito legal. Voltando, teremos São José e Juventude às 3 horas da tarde no Estádio Martins Pereira. Bahia e Minas Brasília às 4 horas da tarde, sem local definido. E GC Sport Recife, 4 horas da tarde, também sem local definido. Bahia jogando em casa, eu imagino que ele vai jogar. Provavelmente o Bahia joga no estádio, no belíssimo estádio Metropolitano de Pituaçu. Também já trabalhei lá. Minha terra querida. Bahia e Minas Brasília, um jogo super interessante, já na primeira rodada, Série A2. Tem também o nosso representante aqui de São Paulo, né? O nosso único representante aqui de São Paulo, que é Taubaté, que vai enfrentar o Doce Mel. Doce Mel, que é baiano, é de Jequié. Doce Mel que acabou ficando com a vaga do Ceará, que aos 46 minutos do segundo tempo... Eu adoro falar esses 46, né, minutos do segundo tempo, mas é histórico. Acabou ficando com a vaga. O Ceará desistiu, e aí o Doce Mel da Bahia foi lá, ó, pum. E eles estão se movimentando também, viu, gente? Estão sendo ajudados pela prefeitura, estão pedindo apoio. Lembrando que o futebol do Nordeste tem muito... É um celeiro, viu? Um celeiro de boas jogadoras. Tomarem que elas consigam desempenhar. E boa sorte aí para a equipe do Taubaté, nossa representante aqui de São Paulo. É isso aí. Mas, nesse mesmo final de semana, pega o elevador, né? Vamos pegar o elevadorzinho da Série A2, Série A1, Série A2. Agora vamos lá para a terceirona, porque o bicho vai pegar também com os jogaços, que começa no sábado, né, Laura Tessa? Exatamente. A Série A3 são divididas em jogo de ida e jogo de volta, para quem não sabe. Então, essa primeira fase vão ser todos os jogos de ida, e aí depois tem o jogo de volta contra o mesmo time que você jogou o jogo de ida. E essa primeira fase é o que é mata-mata. É tipo, assim, a dança da cadeira. Vacilou, perdeu. Vacilou, perdeu. Perdeu, tá fora. Tá fora. Não dá tempo de errar, entendeu? Começamos no sábado. Realidade Jovem em Pinda Ferroviária, às 3 da tarde, no estádio Teixeirão. Depois vai ter Acauã e Náutico, 3 horas da tarde, que mudou. Era antes no estádio Rei Pelé, mas como eles decidiram colocar 4 jogos nesse estádio, o governo recusou do estado. E aí mudou pro estádio Gerson Amaral. O IAP contra o Tiradentes, às 3h30, ainda sem local definido. O Curitiba contra o Operário, 3h30. Até a gravação desse videocast não estava definido o horário dessas partidas, né? Vai ter que ficar caçando no site da CBF. E nenhum time ainda desistiu, né? Porque pode acontecer. Até agora não, faltando um dia. Teremos depois Curitiba e Operário, 3h30, no CT Baiar de Osna. Depois, Ação e Nacional, às 4 horas da tarde, no estádio Dito Souza. Vila Nova e Aliança, 3h30, no Onésio Brasileiro. No domingo, teremos Confiança e Vitória, às 3 da tarde, na Arena Batista. Vamos falar aqui. Batistão, Vamos para Batistão. Lá em Aracaju. Na belíssima cidade de Aracaju, uma das cidades mais organizadas e mais limpas desse país. Você já foi lá em Aracaju? Nunca. Lindíssima. Pense na cidade que você vai atravessar a rua e as pessoas simplesmente param para você passar. Você não vai encontrar lixo. A Orla de Atalaia é a coisa mais linda. E esse estádio, eu também já estive lá. Já fiz um quadrangular da Série C. Bahia, teve um jogo do Bahia e um jogo do Vitória. Então vai ser um confronto interessante, porque tem muita rivalidade, futebol sergipano com o futebol baiano. E por que eu parei? Porque a gente estava falando do Vitória, aqui no Donas FC, nós entrevistamos uma dona do jogo, né, a Manny Gleice, que é a coordenadora de futebol do Vitória. O Vitória que está
treinando incansavelmente. Vitória que é comandado pelo técnico Anderson Magalhães. E já conferem lá na nossa página Donas FC, que tem entrevistas, né? Tem entrevista da Iana, a meia rubro-negra, e também do Anderson Magalhães e da Manny Glaze, para você ver como é que está a preparação do time para essa competição. Então é bom a gente falar, né, Laura, que a gente está aqui no nosso videocast, mas todos os dias estamos postando lá, produzindo conteúdo para levar o máximo de informação para a galera também, né? Exatamente. Se você for mais do vídeo, entra no YouTube. Se você for mais de ler um textinho ou um vídeo mais rapidinho, o nosso canal do Insta é o mais recomendado. Bacana. Confiança e Vitória, lá na Arena Batistão. Depois teremos Misto e Botafogo, às 3h no Almeidão, que é em João Pessoa. R4 e União, às 3h30, sem estádio definido. Rio Negro e Tarumã, às 6h, no Canarinho, que fica em Boa Vista. Fluminense e Brasília de Farroupilha, às 3h30, na Arena Joinville. Sobrandinho versus Crespon, às 3h, no Valmir Bezerra, lá no Distrito Federal. O Bezerrão. Exatamente. Teremos depois Ipiranga e Paraíso, às 4h, no Estádio Zerão. E segunda-feira, Porto Velho e Atlético Acreano, às 4h, no Aloysio Ferreira. Terça-feira a gente vai ter Vila Nova e Vasco, às 8h, no Estádio Kleber Andrade, em Espírito Santo. E para finalizar, dia 18/4, Paysandu e Smag, às 4h, sem local definido. Pois é, mata-mata, gente. Bom, agora vamos lá, dar uma girada no mundo, né? Falar um pouquinho notícias mesmo da WSL, a Liga Feminina da Inglaterra. E a notícia que surgiu de mais relevância, né, lá no futebol inglês é a ida da Sônia Bonpastor para o Chelsea. De acordo com o Telegraph, a manager do Lyon estaria apalavrada, né, como fala no futebol, apalavrada para assumir o lugar de Emma Hayes, que está indo para a seleção norte-americana. E essa notícia tem abalado as estruturas do futebol inglês, que a gente sabe que a Sônia Bonpastor é uma verdadeira dona da prancheta, né? É a única que conseguiu conquistar uma Champions League como atleta e também como técnica, e só se fala nisso. E lembrando que ela está aí na Champions League, e já só tinha que trazer essas informações aqui para vocês. Vamos falar de NWSL? A gente sai agora da Liga Inglesa para a Liga Norte-Americana. Então vamos dar colonizador. Vamos falar quem foi campeão? Oi? Não vamos falar quem foi campeão da Inglaterra? Ah, sim. Eu já pulei, eu tava louca pra poder falar de... Quer falar tanto dela? Vamos lá, manda ver, jogue duro, 40. Dia 6/3 a gente teve as semifinais, só pra dar uma... O Arsenal ganhou do Aston Villa por 4-0, e aí o Manchester perdeu pro Chelsea por 1-0, então a final foi entre Arsenal e Chelsea. O jogo terminou 0-0 no tempo regulamentar, e aí por volta dos 116 minutos, o Arsenal consegue fazer um gol e se torna campeão da Copa da Inglaterra. É isso aí, agora vamos do colonizador para o país colonizado. Vamos falar de Champions League antes, né? Vamos dar um pulo e falar de NWSL, que a gente divulgou lá na frente. Vai começar também a rodada 4, né? E vamos falar desses jogos aqui, que a gente já tá finalizando aqui o programa. Começa a sexta também, então assim... Hoje. Esse final de semana, gente, não vai faltar jogo pra vocês verem, entendeu? Tem brasileiro, tem estrangeiro, fica à vontade. Sexta-feira, 12, Houston Dash contra o Washington Spirit, às 9h no estádio Shell Energy. Depois teremos Utah Royals versus Orlando Pride, time da nossa rainha e mais outras brasileiras maravilhosas, às 10h30 no estádio Orlando Brazilian Pride. Orlando BR Pride. Gostei. 10h30 no estádio America First Field. Jogos no sábado, teremos Carolina do Norte contra o Portland, às 8h no estádio Wake Med. Depois teremos o Racing contra San Diego, às 8h30 no estádio Lime Family. Chicago Reds contra o Angel City, às 10h30 no estádio Stick Geek. Isso sim é um trava-língua, né?
Depois teremos no domingo o Gotham contra o Kansas, time da nossa queridíssima Bia Zanerato, 7 horas da noite. E o Gotham da nossa queridíssima Bruninha. Também. Tem duelo de brasileiras aí. No Red Bull Arena, e para finalizar teremos o BFC contra o Seattle, às 9 horas no estádio PayPal. Bacana, muito bacana. Antes da gente passar para a Champions League e finalizar o Donas FC, vamos trazer um destaque que teve uma dona da cesta, né? Que a gente colocou uma notícia muito bacana, a Camila Cardoso, que é uma brasileira que está brocando, como se diz lá na Bahia, no basquete universitário dos Estados Unidos, foi bicampeã da NCAA. O time estava a 32 jogos. Torneio universitário lá. Torneio universitário. 32 jogos sem vencer e acabou levantando a taça. E o melhor, né? Que ela ainda ganhou como a melhor da competição. E ela fez uma cesta de 3 no último minuto. Não... Tipo Teve assim. essa história? Ai, Isso não foi no último minuto que foi a cesta de 3 dela? Você acha que a gente o Brasil só representa no futebol? No Pois basquete também. Ela Basquete. É uma das promessas, então agora ela vai tentar disputar o draft pra entrar, né, na liga profissional de E basquete já nesse lá final nos de Estados semana, Unidos. nesse final de semana também, né? Então vamos torcer muito, porque ela sim promete ser uma baita revelação do Muito basquete bacana. feminino. É isso. Dona do jogo a gente tem que trazer aqui. Agora vamos falar rapidinho da Champions League, pra gente ficar de olho, porque nas próximas semanas, né? Estamos na semifinal. Isso, teve as quartas de final, né? O último jogo que aconteceu dia 27/3 também. Aí teve as quartas, decidiram os times. E agora a gente vai ter a semifinal que começa no dia 20. Então, já na próxima semana, o primeiro jogo de ida, né? Vamos só dar uma. Quer relembra os jogos? Vamos relembrar a quarta de final, como foi que terminou. E aí a gente fala desses jogos que já começam na próxima semana, porque a gente tem que ficar de olho, porque na Champions League que estão as melhores jogadoras também, né, do futebol mundial. Já que a gente está indo aí para Jogos Olímpicos, é bacana a gente ficar de olho nessas atletas, nessas revelações, para quando chegar no jogo olímpico ou nas Olimpíadas, falar assim, poxa, até que essa jogadora da Espanha Já ouvi falar. joga bem, né? Tô falando desavisado, aquele torcedor. Nossa, ela é boa, né? É que tem um Você vê a torcedor, boa, né? tem um torcedor que é muito hilário, o torcedor do futebol feminino, existe esse também, que é o torcedor olímpico. Então, ele acompanha em 5 em 5 anos o futebol feminino. Você conhece algum assim, né? Você também deve conhecer, né, Eu Théo? sou a Copa. Matheus, com certeza, deve conhecer, né? Tem os positivos e os negativos. Aquele que fica, ai, que legal, até que as meninas jogam bola. E aqueles Aí quando você vai ver a Marta. os haters, que chega lá... Não, mas os haters são maravilhosos. Futebol feminino, ninguém liga. Eu vou até fazer uma camiseta assim, ninguém liga. E o bobo, o histérico, tá lá no post comentando que ninguém liga ao futebol feminino. E o cara não ligou, porque ele parou simplesmente ali pra poder escrever que ele não liga pro futebol. Olha, eu tô aqui comentando, não liga, sabe? A opinião dele é muito importante. Pois é. Enfim. Então, para o desavisado, fiquem de olho aí. Vamos lá, vamos dar uma... Relembrando. O jogo 2 das quartas foi dia 27/3. O Lyon ganhou por 4-1. O Lyon, você não tá falando do Lion. Fortaleza. Ganhou por 4-1 do Benfica. Depois tivemos Chelsea e Ajax por 1-1. E com isso, o Chelsea se classificou. Depois tivemos Barcelona 3 versus 1 Brown. O Paris ganhou por 3-0 do BK Häcken. E aí, com isso, vamos ter na semifinal o primeiro jogo. Vai ser dia 20/4. Contra Barcelona e Chelsea no estádio Luís Companys, às 8h30 da manhã. Um joguinho Isso mesmo. super fraco. Barcelona e Chelsea. Que a gente podia até estar falando aqui também do destaque do futebol masculino, mas no futebol feminino também, um jogão, porque são duas equipes vencedoras, tanto Chelsea como o Barcelona, que Principalmente o Barcelona. Barcelona, principalmente, que é uma equipe maior vencedora do mundo, né? Atualmente, e bate assim, sem dó no Real Madrid, por exemplo, né? Nem existe essa rivalidade lá, porque é tão discrepante. Né, o Barcelona ganha tudo. É o projeto, é isso que a gente está falando de projeto, porque é o mesmo produto, enfim, vai falar que o Real Madrid não tem camisa,
Não, né? Vai falar que não vai. Vem, mas o Barcelona coloca 90 mil pessoas, porque tem um projeto de futebol feminino, de profissionalização. Já existe há muito tempo o clube, mas eles estão trabalhando profissionalmente a liga e o clube há pouco tempo e tem rendido muitos frutos. E claro, que o que no futebol importa, títulos, né? Então vai ser um jogaço, porque Chelsea vai estar, essa despedida da Emma Hayes, que está indo para comandar a seleção norte-americana, e claro que as jogadoras querem fazer essa gracinha para ela, né, dar esse gostinho. E o Barcelona, meu caro, minha cara, é simplesmente o Barcelona. Então, assim, Papa Champions, assim como o Lyon também. Então, o negócio vai ser bom aí. E o segundo jogo vai ser 2h também, no sábado, dia 20, contra o Lyon e o Paris. O Lyon. A gente tem que treinar o nosso francês. Eu nem me arrisco a ler da maneira como eles escrevem para não passar mais vergonha ainda. Mas é o Lyon, é o velho Lyon, tá? E o Lion é o Fortaleza. Um abraço pra galera aí do Ceará. Laura Tessi, tudo que é bom dura pouco, né? Chegamos ao fim de mais um programa, Donas FC, um prazer sempre estar aqui com você, a gente falar de futebol, muitas coberturas. Vamos sempre lembrar aqui pra galera, vamos lembrar nossas redes e lembrar que a gente tem um videocast, mas estamos diariamente ali produzindo conteúdo também no nosso canal no YouTube. Do YouTube, do Instagram, então muito importante seguir, curtir, comentar, interagir no geral, né, pro Instagram entregar cada vez mais conteúdo e mostrar pra gente que vocês estão gostando. O feedback é importante também. Opinião construtiva. Se vocês estiverem gostando também, tudo bem. Pode falar. Pode falar. Haters também são bem-vindos. Muito bem-vindas sempre. Então é isso, Donas do Jogo FC no Insta e no YouTube. Sigam lá, por favor. Até mais! Cortou.